Boa tarde, meus amigos do curso Filosofia do Espírito. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo coletivo, online, ao vivo, neste debate que a gente tenta transformar, né? Realizar o mais profícuo possível, estudando conceitos de uma filosofia espiritualista. Este programa Filosofia do Espírito nós trazemos ao ar, ao vivo, todos os sábados, às 15 horas. E aqui investigamos um pensamento, a história do pensamento espiritualista. Não nos debruçamos mais sobre questões materialistas, porque já esgotamos os nossos argumentos em outras aulas, em outros cursos, que se encontram disponibilizados, tanto aqui nos vídeos, na seção de vídeos desta página Paulo Fernandes, no Facebook, assim como no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/c/Paulo César Fernandes. Lá a gente encontra as nossas aulas anteriores dos nossos cursos de filosofia anteriormente ministrados na internet. E aqui a gente já está trabalhando com o pensamento espiritualista. Mas quem quiser se debruçar sobre o pensamento materialista também pode ir nessas aulas anteriores e voltar aqui para a gente continuar debatendo. O objetivo de um estudo de uma filosofia espiritualista deve ser dinâmico, como dinâmico é o próprio pensamento. A ciência avança, a filosofia também tem que avançar, como a moral avança no decorrer da história. E a história é sempre a história da humanidade. É por isso que a gente abre um campo de trabalho aqui, um campo de estudos dialético, sempre trocando informações, trocando conhecimentos e, sobretudo, tentando trocar um sentimento de fraternidade. É isso que a gente busca aqui. Não adianta nós desenvolvermos uma cultura do pensamento, uma filosofia que não seja absolutamente profícua para o crescimento individual do ser humano e da humanidade como um todo, que só vai crescer a partir do crescimento de cada indivíduo. E o nosso princípio fundamental aqui é socrático. Diz Sócrates que todo o conhecimento só faz sentido se for para nos auxiliar a desenvolvermos virtude. E é isso que a gente busca aqui. A virtude sob uma perspectiva da existência, da permanência, da imortalidade do espírito humano. Eu vou aproveitar a nossa aula de hoje para trabalhar um conceito que sempre causa, não polêmica, mas um debate profícuo. É um conceito dentro do campo da filosofia espiritualista, mas não simplesmente da filosofia espiritualista, da filosofia espiritualista reencarnacionista, como são o hinduísmo, o budismo e o espiritismo francês, que é a base dos nossos estudos aqui, os livros organizados por Allan Kardec. E ontem, na nossa aula de ontem, Dialética, no programa Dialética do Espírito, nós trabalhávamos conceitos de reencarnação, a preparação do espírito nos momentos, no tempo que antecede cada nova encarnação, né, ou reencarnação. E neste sentido eu trabalhei com um conceito de liberdade total do espírito e surgiu um questionamento da parte de um querido amigo da cidade de Rio Preto, um estudioso do espiritismo, um expositor espírita também, meu amigo, meu irmão, Carlos Firmino. E o Carlos, muito bondosamente, apresentou formalmente a sua tese contrária à minha, que é uma tese
eu poderia dizer, consagrada numa determinada parcela do movimento espírita, que é o conceito de reencarnação compulsória. E é exatamente este o conceito que eu quero expor aqui e debater com os irmãos, com as irmãs, porque eu já expus isso em outras aulas, nos meus cursos presenciais, eu debato esse conceito, e eu sou contra essa ideia de uma reencarnação obrigatória, imposta. Este é o sentido do termo compulsório. E é exatamente isso que eu quero expor hoje. A reencarnação compulsória, de fato, ou prevalece sempre a liberdade do espírito? O arbítrio livre, ou seja, a faculdade de escolher o seu próprio destino reencarnatório, as suas próprias condições reencarnatórias. E este conceito surge de uma interpretação de uma pergunta do Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo do prelúdio da volta do espírito à vida encarnada, na pergunta 337, no capítulo da volta do espírito à vida corporal. Tem uma pergunta 337 que Kardec indaga o seguinte: pode a união do espírito a determinado ser, a determinado corpo, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? É muito clara a pergunta. Deus pode impor a um espírito a ligação a um corpo físico, ou seja, determinando o corpo para ele? Isto é uma imposição. É a partir dessa pergunta que surge o conceito de reencarnação compulsória. E a resposta dos espíritos é assim: certo, ou seja, pode Deus impor ao espírito a reencarnação em um determinado corpo, do mesmo modo que as diferentes provas, ou seja, Deus tanto pode impor a união de um espírito a um determinado corpo, assim como impor diferentes provas ao espírito. Vírgula. Mormente, ou seja, especialmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha, tanto do corpo quanto das provas a que ele vai se submeter, com conhecimento de causa. Ponto. Então, a resposta, em primeiro lugar, é: pode Deus impor a um espírito assumir a reencarnação através de um corpo não escolhido por ele, não programado, não organizado livremente pelo próprio espírito candidato à reencarnação. Assim como podem lhe ser impostas específicas provas a que ele vai se sujeitar na encarnação vindoura, na reencarnação vindoura. Mas, no entanto, contudo, todavia, esclarecem os espíritos que isto se dá principalmente quando o espírito ainda não está apto a proceder uma escolha com conhecimento de causa, ou seja, quando o espírito não está habilitado, não está em condições, seja pela sua evolução, ele não adquiriu ainda condições de escolher o seu futuro, a sua futura reencarnação com conhecimento de causa. O que é isso? Significa que ele não está em condições de exercer o arbítrio livre
para programar uma reencarnação com provas mais eficientes ao seu aprendizado, em condições corporais mais adequadas a se submeter àquelas provas. Né? E aí continua a resposta dos espíritos. Por expiação, o que é expiação? Qual é a diferença entre prova e expiação? Prova é quando o espírito escolhe as suas tarefas reencarnatórias, as suas condições, o que ele tem que realizar e aprender, ao que ele vai se submeter, ao aprendizado que ele vai se submeter livremente na futura reencarnação. Expiação é suportar os efeitos de ações anteriores. Aquilo que os nossos irmãos indianos chamam de karma. No Espiritismo não existe o conceito de karma. Eu falo isso sempre. Não é do léxico de Kardec esse conceito de karma, mas sim o conceito de lei de causalidade, lei de causa e efeito. Então, expiação é sofrer os efeitos das suas causas passadas, os efeitos das ações a que nós demos causa nas nossas encarnações passadas. Isso é expiação. E é uma imposição da lei do progresso. Eu falava ontem isso. A lei do progresso é uma lei natural, ou seja, uma lei de Deus. Deus determinou o progresso ao infinito de todas as criaturas, inclusive da matéria. A matéria evolui como evolui a inteligência. Então dizem os espíritos, continuando na resposta 337. Pode, por expiação, o espírito ser constrangido, obrigado, a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de repreensão. Aqui, castigo. Então, a pergunta 337 é categórica. E isso é que dá causa ao conceito de reencarnação compulsória. Eu quero, nesta aula, e eu questiono exatamente esse conceito de compulsoriedade, porque ele não é um termo utilizado por Kardec. E a compulsoriedade de uma ação, ou para uma ação, tem o significado de absoluto tolimento, cerceamento da liberdade de agir, ou seja, do arbítrio livre. E eu coloco essa minha contrariedade a esse conceito de reencarnação compulsória exatamente porque nós temos que voltar um pouco na história da filosofia, na história do pensamento, para investigar exatamente a ideia de liberdade. Desde a antiguidade grega clássica, da filosofia, a ideia de liberdade é considerada um atributo essencial do ser racional, do espírito. Essa ideia de liberdade passou pela filosofia da patrística, filosofia de Santo Agostinho, evoluiu até a filosofia medieval, a filosofia patrística ainda de São Tomás de Aquino, e chegou até o iluminismo. Mas a ideia de liberdade sempre foi vinculada nesse campo do pensamento, nessa história do pensamento, até o iluminismo. Vamos colocar Jean-Jacques Rousseau como um dos mais proeminentes filósofos do iluminismo, como um direito natural. E, como tal, seria uma atribuição, uma concessão à liberdade, a ideia de liberdade, seria uma concessão do Criador, Deus, às suas criaturas inteligentes, à humanidade. Foi somente com o filósofo Immanuel Kant, que é final do iluminismo. Eu penso que o Kant é um dos expoentes da filosofia iluminista, exatamente porque ele vai
pegar essa ideia de liberdade e vai demonstrar a necessidade dessa ideia de liberdade, não somente como um direito natural e principalmente, absolutamente não como uma concessão divina, ou seja, gratuita, como uma doutrina da graça, por exemplo, que impera em Santo Agostinho e nos filósofos cristãos, mas sim como o desenvolvimento, o resultado do desenvolvimento da própria razão humana. E, segundo Kant, a forma de se realizar esta ideia, mera ideia de liberdade no mundo prático, nas relações humanas, do ser racional consigo mesmo e com o semelhante, para Kant, essa ideia de liberdade se realiza como autonomia da vontade. Ponto. Este é o ponto mais alto em que chegou a filosofia do iluminismo, com Kant, na investigação, na reflexão sobre a ideia de liberdade. Mas o iluminismo não parou em Kant, penso eu. Eu penso que o iluminismo é coroado com a filosofia espírita. Por quê? Porque o espiritismo vai esclarecer essa ideia da liberdade não como uma concessão gratuita de um Criador, né, ou como a doutrina da graça cristã, católica e protestante, mas como uma ideia que já era defendida pela filosofia budista, surgida dentro da filosofia hinduísta, nos Vedas e Vedantas. O desenvolvimento da razão evolutivamente avançada nos evos da história da humanidade, através do princípio da reencarnação, da metempsicose indiana, da reencarnação, da pré-existência e transmigração da alma no budismo, da pré-existência e transmigração da alma na filosofia grega clássica pré-socrática, em Pitágoras, em Heráclito de Efesos, e em Sócrates, em Platão, a pré-existência e transmigração das almas, e em Aristóteles também. O espiritismo francês toma essa ideia, este conceito de pré-existência e transmigração das almas e demonstra, a partir do espiritismo francês, a demonstração científica da reencarnação, através do princípio da comunicabilidade dos espíritos com o mundo físico. De modo que essa ideia de liberdade ganha um esclarecimento fundamental, porque ela deixa de ser uma concessão do direito natural, uma concessão gratuita de Deus a todas as suas criaturas inteligentes, e o Espiritismo vai mostrar que essa ideia não surgiu pronto, que este atributo essencial de todo ser livre, de todo ser já dotado de consciência de si, do espírito, é fruto de um trabalho evolutivo. E aí que é o ponto em que eu queria chegar. A liberdade não mais como uma concessão gratuita, mas como o resultado da própria evolução da inteligência nos evos da sua história. O que diz o Espiritismo? Como o hinduísmo e o budismo também. O ser autoconsciente, hoje, o espírito, ele foi criado por um ser supremamente inteligente, não pronto e acabado como autoconsciência, mas como um simples princípio inteligente. Aquilo que o filósofo, já que a gente está num curso de filosofia, né? O filósofo Leibniz chamou de uma mônada inteligente. Os espíritos vieram confirmar essa tese de Leibniz, que o Criador universal, que nós costumamos chamar Deus, criou as inteligências que preenchem todo o universo, animam, dão vida inteligente a todo o universo.
Isso Leibniz chamou de mônada inteligente, os espíritos, sob a organização de Kardec, chamaram de princípio de inteligência. E segundo a informação, a doutrina espírita, a filosofia espírita, esses princípios de inteligência criados por Deus evoluíram utilizando, valendo-se de uma força que lhes foi atribuída na sua geração, na sua criação originária. Uma força originária chamada vontade, que naquele momento da criação era uma vontade cega, uma força cega, que este princípio de inteligência, utilizando-se dessa força, desenvolveu a si mesmo como inteligência nos diversos estágios evolutivos. Primeiramente no reino mineral, organizando a matéria inerte, depois no reino vegetal, depois no reino animal, por fim no reino hominal. Né? Esse trabalho da vontade deste ser inteligente, primordial, fez com que essa inteligência não só evoluísse adquirindo conhecimento, mas desenvolvesse um próprio sentido íntimo, um sentido interno. E este sentido interno foi se tornando cada vez mais elaborado. Nos animais, este sentido interno é o instinto animal, a inteligência já muito desenvolvida que os animais demonstram e evidenciam nas suas relações conosco. O ser humano passou pelo reino animal também, estagiou no reino animal e desenvolveu ainda mais essa inteligência ao ponto de adquirir consciência de si. Aquilo que o padre Pierre Teilhard de Chardin, um grande filósofo cristão, padre jesuíta, chamou de saber que se sabe. Consciência, a melhor definição de consciência que eu vi até agora é do Pierre Teilhard de Chardin no seu livro O Fenômeno Humano. Consciência é um saber que sabe que é capaz de adquirir conhecimento. Por isso que quando o ser humano, o espírito, desenvolveu consciência de si, ele elaborou essa inteligência ao ponto de saber que ele é capaz de adquirir, de desenvolver e de armazenar conhecimento. Aí ele adquiriu o que a gente aprendeu a chamar de arbítrio livre. Então, o espírito só adquiriu o status de espírito a partir do momento em que ele adquiriu, desenvolveu por si mesmo, no exercício daquela vontade cega original, o arbítrio livre, ou seja, saber que se sabe. E a partir daí ele adquiriu responsabilidade perante o outro, o seu semelhante, aquele ser inteligente essencialmente que realizou a mesma trajetória de vida que ele. Isto, o outro, idêntico a si, nesta capacidade e nessa trajetória, outro ser humano. Por isso, ser autoconsciente é não só saber que se sabe, mas reconhecer que cada um, semelhante a si, é dotado da mesma capacidade. Eu queria chegar nesse ponto exatamente por quê? Porque se nós interpretarmos esta pergunta 337 de uma forma restritiva, a ideia o conceito de reencarnação compulsória pode ser válido. E eu queria, neste termo, fazer uma análise da significação deste termo compulsório. Nós temos no direito, né, eu fui advogado durante 3 décadas, mais de 3 décadas, e sou um filósofo, um teórico, um estudante, tenho um título em Teoria Geral do Estado, eu sou mestre em Teoria Geral do Estado por uma universidade, e desenvolvi uma dissertação
defendi uma dissertação em cima da filosofia política, da filosofia do Estado de Immanuel Kant, o filósofo alemão do século XVIII. E eu queria exatamente fazer uma analogia, uma leitura deste conceito de compulsório, porque compulsório é exatamente, segundo o direito, aquela ação que uma autoridade, que o Estado tem de tolir a liberdade do cidadão. Ele impõe uma medida compulsoriamente e todos os cidadãos são obrigados a cumprir. É lógico que na Constituição do Estado presume-se que todos os cidadãos constituíram o Estado unindo as suas liberdades. Isso é que constitui uma nação. Esse é o princípio básico da teoria geral do Estado de Kant. O uso da liberdade para a constituição de uma nação. Por isso que o Estado tem o direito de, com o uso da liberdade de todos os cidadãos, impor ações aos mesmos cidadãos, porque foram eles que elegeram a Constituição, e essas leis impostas pelo Estado significa que são leis impostas por nós mesmos, cada cidadão no uso livre do seu arbítrio. Então a compulsoriedade implica o tolimento da liberdade individual. Então, nós tivemos há uns anos atrás uma medida de imposição de tributo compulsoriamente, né? Uma taxa, uma alíquota que era cobrada de cada cliente de um banco que fazia movimentação financeira. Então, o Estado tirava dinheiro do cidadão sem perguntar para o cidadão. É esse o significado de compulsoriedade. Não se pergunta se quer ou não. Ontem eu estava colocando a minha contrariedade a esse conceito de reencarnação compulsória, porque a pergunta é a seguinte: pode um espírito superior impor a um espírito menos evoluído moralmente, portanto um espírito na escala evolutiva, um espírito inferior, impor contra a vontade desse espírito uma reencarnação? Ou seja, compulsoriamente? Eu entendo que ele até poderia, se ele não fosse um espírito superior. Por quê? Porque um espírito superior não violenta consciências. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque ele é um representante de Deus perante os espíritos que se encontram inferiores a ele na escala evolutiva. E um espírito bom, um espírito evoluído, não violenta consciências. É exatamente a leitura que eu faço desta segunda parte desta frase da resposta dos Espíritos à pergunta 337 do Livro dos Espíritos. Pode a união do Espírito a um determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, é a resposta, inicialmente. Vírgula. Especialmente, principalmente, quando ainda o Espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Aí, este conceito de compulsoriedade não é adequado. Por quê? Quando alguém não está apto a escolher, a exercer uma ação com conhecimento de causa, ou seja, com arbítrio livre, o que faz o direito? O direito humano, né? A lei dos homens. O que faz a lei dos homens? Isso é arbítrio, é uma legislação que existe em vários códigos. Eu diria que, eu não sou um especialista em direito comparado, né? Mas eu sei que no direito alemão tem, no direito italiano tem. Quando o juiz precisa que alguém realize uma ação perante o Estado, e este alguém, este cidadão, não está capacitado para exercer esse direito, o que faz a legislação? O que faz a legislação civil? Por exemplo, os nossos filhos, quando são incapazes
e eles precisam exercer alguma medida judicial. O que faz o direito? O direito determina que os pais sejam os responsáveis por agir em nome do menor, não é? É isso que está dizendo aqui, estão dizendo os espíritos. Tudo bem, a espiritualidade superior pode determinar a um espírito que ele assuma um corpo em formação para se submeter a provas ou expiações reencarnatórias. Desde que, especialmente quando, dizem os espíritos, ele não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. É assim que o direito civil, o direito dos homens, encaram os menores de idade. Eles não estão em condições de exercer a sua liberdade, porque o menor de idade tem liberdade também, como todo ser humano é dotado de liberdade. Neste caso, quem exerce a ação por eles? Os pais, os tutores, os curadores, os representantes legais. No caso de um representante divino espiritual, seria o espírito protetor, que agiria em nome do seu espírito protegido candidato à reencarnação. Por quê? Porque ele não está em condições de escolher livremente, com conhecimento de causa, o que é melhor para ele, o corpo que é melhor para ele, as condições familiares e sociais que são melhores para ele, aprender as lições que ele precisa aprender na futura reencarnação. Assim agem os espíritos, porque assim agindo o direito dos homens, o direito dos homens nada mais é do que uma pálida tentativa de copiar o direito, a justiça de Deus, que é perfeita, enquanto a justiça dos homens, porque somos ainda imperfeitos, representa a imperfeição do próprio espírito humano. Todos os nossos códigos legais refletem a nossa condição evolutiva, que é ainda imperfeita. Por isso que o direito, quando o menor já adquire uma certa idade, e que ele não é mais absolutamente incapaz, ele é relativamente incapaz, os pais já não mais representam totalmente os filhos perante o direito dos homens, mas eles assistem os filhos, ou seja, eles prestam uma assistência ao menor, aquele relativamente incapaz. É uma atuação subsidiária, ou seja, é simplesmente para orientação. Da mesma forma, quando nós reencarnamos, como nós já temos o arbítrio relativamente livre, porque nós não somos perfeitos ainda, ou seja, nós não temos o arbítrio totalmente livre, por quê? Porque nós somos muito apaixonados ainda. Nós agimos, dizem os espíritos, muito mais por instinto, por isso que o vício fundamental nosso é o egoísmo, e o egoísmo é fruto do nosso estado evolutivo, fruto do instinto animal, que é muito forte em nós ainda, do que o exercício do arbítrio livre. Por isso é que nós precisamos ainda de espíritos protetores. E exatamente o nosso espírito protetor é alguém que nos conhece, que nos ama, como os nossos pais e nós aos nossos filhos, e que nos assistem no processo reencarnatório. Eu quero um corpo perfeito, bonitão, eu falei para o meu espírito protetor. Um rosto do Gianecchini. Meu espírito protetor virou para mim e falou assim: acho que não vai ser melhor para você, Paulo. Você é muito vaidoso. Você está indo para essa encarnação futura exatamente para trabalhar o combate à vaidade. Eu acho melhor você escolher um rostinho assim, meia boca. Foi o que eu fiz, vocês estão vendo aí. Por quê? Porque o meu espírito protetor me orientou, falou: isso não vai ser o mais adequado para você. E eu concordei. Agora meu espírito protetor falou: você vai precisar de um corpo absolutamente sadio, porque você vai ter que exercitar determinadas atividades
físicas e intelectuais. Por exemplo, eu sou médium, e você vai precisar de um corpo físico sadio, absolutamente sadio, para você poder exercitar determinadas funções intelectivas e funções, por exemplo, mediúnicas, que eu preciso do meu cérebro com o uso pleno das minhas faculdades cerebrais. Aí eu falei, beleza. Só que se eu soubesse o que era a mediunidade mesmo, o exercício da mediunidade na forma, nessa modalidade mediúnica que eu tenho, eu teria pedido um pouco menos. Né? Brincadeiras à parte, é nesse ponto que eu entendo que o conceito de reencarnação compulsória não é absolutamente adequado. Por quê? Eu até comentei com esse meu amigo que apresentou, e eu já venho discutindo isso há algum tempo, há alguns anos, com alguns irmãos, isso em off, e agora, né, mais abertamente aqui no nosso curso de filosofia. Por quê? Porque eu tenho um filho, e eu uso isso como exemplo. Meu filho mais velho tem 33 anos, e desde pequeno, porque a gente sabe que é bom, a gente tenta fazê-lo comer verdura. Eu tentei, a mãe dele tentou, depois ele se casou, a esposa tentou, eu forcei, porque vocês veem a minha cara não é uma cara boazinha, eu sou mais para Carranca do São Francisco do que para, né, anjo da Capela Sistina. Eu impus que ele comesse, desde pequeno, não consegui fazer esse meu filho ainda mais velho comer uma folha de alface sequer, com todo tipo de chantagem que a gente pai faz com um filho, que a gente é meio besta na educação ainda. Não teve jeito. Eu pergunto, como é que alguém vai conseguir fazer um espírito livre vincular-se a uma célula-ovo, a um embrião em formação, a submeter-se a todo aquele procedimento reencarnatório da fecundação, da gestação, da vinculação do óvulo na parede do útero, a sustentar aquela vinculação intrauterina de um embrião que é da maior delicadeza biológica possível, da maior fragilidade possível. Como alguém vai pensar que é possível impor a um espírito livre, em pleno gozo da sua faculdade de arbítrio, nesse processo, nesse fenômeno divino da vida que se inicia intrauterinamente? Porque a gente sabe que o espírito, isso Kardec diz com todas as letras, o espírito, neste momento pré-reencarnatório, tem todo um processo de convencimento da necessidade reencarnatória. E aí ele consente, ou se ele não está em condições espirituais, consciencionais, de dar o seu livre consentimento, ele é substituído na sua concessão do arbítrio, no seu acordo do arbítrio, em dar a sua concordância, por quem o ama, o seu tutor espiritual. Se ele é relativamente consciente, ele é assistido. Então, eu penso que esses casos, melhor do que o termo reencarnação compulsória, seria reencarnação assistida. Por quê? Porque um bom espírito, como eu disse, não violenta consciências. Mas um bom espírito supre a incapacidade do espírito de consentir, mas de uma forma absolutamente como fazem os pais, amorosamente. O que não se coaduna com o conceito de compulsoriedade e tampouco com esse termo que é utilizado aqui ao final da pergunta 337 como castigo. Porque isso eu tenho certeza, né, por toda a lógica espírita,
que Kardec utilizou-se desse termo aqui, porque por absoluta ausência de uma terminologia, de um vocabulário mais apropriado, porque os espíritos dizem isso, olha, há determinados, Kardec faz questão de colocar isso, usar um conceito, um vocabulário, um léxico mais preciso possível, para não dar margem a desinteligências na interpretação. E os próprios espíritos alertam, advertem Kardec várias vezes, olha, vocês tratem de se acertarem com os termos que vocês usam. Por isso é que causa muita confusão. Porque o Kardec trabalhou profundamente a filosofia espírita para combater a ideia de um Deus do Deuteronômio, aquele Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, que pune o pecado nos pais, nos filhos, até a 4ª geração. Kardec trabalhou muito, e a Gênese é profícua, a obra Gênese, e principalmente o céu e o inferno, para demonstrar que a doutrina espírita, a filosofia espírita é absolutamente meritocrática na exposição da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Este princípio de justiça que Jesus colocou para nós com tanta clareza deve ser utilizado também aqui nessa interpretação. É por isso que eu não concordo com esse conceito de reencarnação compulsória, porque isso seria, sim, um castigo do Deus do Velho Testamento. E isso não podemos aceitar, porque Deus não castiga ninguém. Deus construiu, criou e promulgou como soberana justiça, suma inteligência e misericórdia infinita, que Jesus esclareceu na sua máxima de moralidade. O Pai não quer a morte do pecador, mas a misericórdia. Deus criou as suas leis, que são infinitas, eternas e absolutamente justas, porque são precisas, não são como as leis dos homens, né? E impõe essas leis. É assim que Deus exerce sua vontade sobre todas as criaturas. Então, quem nos obriga à reencarnação não é Deus, mas é a lei de Deus, a lei do progresso. Exatamente neste capítulo, nós estamos na lei da liberdade, que é uma das leis de Deus. Deus impõe a reencarnação por meio da lei do progresso. E esta lei está gravada na nossa consciência. Então é a própria consciência de cada um que impõe a reencarnação. Para quê? Para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. É Jesus esclarecendo como se utiliza a aplicação dessas leis. É por isso que eu entendo que é muito mais elucidadora desta pergunta 337, não o conceito de reencarnação compulsória, mas um conceito de reencarnação assistida. Porque na assistência, os nossos espíritos protetores suprem a nossa deficiência, a nossa relativa capacidade para escolhermos aquilo que será melhor para nós aprendermos a lei universal, que é a lei de amor. Então nós não podemos pensar que para aprendizado de amor, da lei do amor, que é a lei mais absoluta da liberdade, quando nós aprendermos a amar, nós vamos ser absolutamente livres. Tá? Nós estamos num processo de autolibertação. Foi isso que Jesus veio nos mostrar. Nesse processo reencarnatório, quando nós não temos condições de escolher nada, os nossos espíritos protetores escolhem tudo, todas as condições. Quando nós gozamos já de arbítrio relativamente livre, porque nós não sabemos ainda, infelizmente, o que é absolutamente melhor para nós, nós somos assistidos pelos nossos espíritos protetores. Os animais têm reencarnação compulsória, imediata.
Desencarnou um animalzinho, imediatamente o grupo de espíritos designados por Deus para cuidar da evolução dos animais já escolhem um outro corpinho animal para ele reencarnar imediatamente. O animal não tem muito o que ficar fazendo no mundo espiritual, ele só aprende mesmo mergulhado na matéria corporal. Nós não. Nós já somos seres dotados de arbítrio livre. Portanto, a nossa reencarnação, quando a gente desencarna em processos assim de absoluta loucura, aí nós permanecemos no mundo espiritual com relativa loucura. E loucura, né, a necessidade mental é um dos requisitos para nós sermos assistidos na nossa reencarnação futura. Porque é um meio da gente recuperar a nossa lucidez, a nossa consciência como espíritos livres. É por isso que eu não concordo com este conceito de reencarnação compulsória. E eu encontrei aqui no Livro dos Espíritos, ainda, mais à frente, na página 482, deixe-me ver aqui, dentro ainda, no capítulo da união dos espíritos, né? Da lei da liberdade. Está aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo ainda da lei da liberdade, lá na frente, no resumo teórico do móvel, ou do motivo, daquilo que impulsiona as ações humanas. A partir da pergunta 872 do Livro dos Espíritos. A questão do livre-arbítrio, diz Kardec. Né? A questão do livre-arbítrio, diz Kardec, pode se resumir assim. O homem não é fatalmente ou determinantemente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Ninguém escolhe reencarnação para cometer o erro aqui, para cometer o mal aqui. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, ou seja, reencarnar num meio social em que ele pode ser tentado a realizar algum crime, por prova ou expiação escolhida. Tá? Escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas sempre será livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetidos, sempre voluntariamente. E aí, aqui o Kardec fala textualmente assim, quando está se preparando para escolher essas provas ou expiações, essas condições de prova ou de expiações reencarnatórias. Neste mesmo item 872 do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: despreendido da matéria, ou seja, antes do processo reencarnatório, e no estado de erraticidade, portanto, esse estado de erraticidade é o tempo em que o espírito permanece entre uma encarnação e outra. Quando ele está desencarnado, preparando outra reencarnação, isso se chama estado de erraticidade. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto,
como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E aí tem entre parênteses, pergunta 337 do Livro dos Espíritos, dessa mesma obra. E aí tem um fator importantíssimo, que vai absolutamente contra esse conceito de reencarnação compulsória. Porque dizem os espíritos assim: sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Isso significa o quê? Se eu obrigar um espírito a reencarnar, tolhindo-lhe completamente a vontade, o arbítrio livre, impondo como castigo uma reencarnação em determinadas condições sociais, familiares, simplesmente, se ele comete algum equívoco que não lhe favorece em nada a evolução, se ele comete um crime, por exemplo, contra as leis de Deus, contra o semelhante, um crime contra a vida, se ele foi obrigado a reencarnar nessas condições, compulsoriamente, ele simplesmente pode dizer o seguinte: foram vocês que me obrigaram a vir nessas condições. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque vocês sabiam que eu não era capaz ainda de assumir essa condição reencarnatória. Então ninguém, nem a própria consciência, pode se lhe acusar, pode se lhe impor culpa, porque ele era incapaz de realizar aquelas provas, de suportar aquelas provas, de suportar aquelas condições expiatórias. Então, se não há arbítrio na escolha, arbítrio livre na escolha, não pode se lhe impor nenhuma penalidade. Isso é princípio básico do direito dos homens. Como se pode admitir isso na justiça perfeita de Deus? Assim como também não se pode lhe atribuir mérito algum pelas condições que ele venceu, pelas condições desfavoráveis que ele venceu. Então a liberdade do arbítrio no processo reencarnatório é fundamental. Ou no caso de substituição, quando ele não está em condições nenhuma de escolher, né? É feito o processo via tutor espiritual, via espírito protetor, conselheiro espiritual, para que ele realize automaticamente aquelas provas, aquelas expiações que ele se submete, porque ele é um ser dotado de liberdade. Mas o mérito tem que ser todo do ser inteligente. É essa diferença entre o conceito, a ideia de liberdade do espiritismo, para a ideia de liberdade do direito natural, divinamente concedido gratuitamente. A liberdade para o espírita que estuda Kardec, é uma conquista do espírito. Portanto, é um atributo essencial que ele próprio fez desenvolver em si. Portanto, não pode ser tolhido. Este é o meu argumento contra o conceito de reencarnação compulsória. Não dá para nós pensarmos, inclusive do ponto de vista biológico, se, como nós chegamos à conclusão, e o Kardec esclareceu de uma forma brilhante a filosofia dos espíritos, é o próprio espírito que, através da sua vontade, dá forma ao seu perispírito, que é, por sua vez, o molde fluídico do próprio corpo físico. É a vontade do espírito que determina os seus sentimentos, que determina os seus pensamentos, que molda o seu corpo fluídico, seu perispírito. E é o perispírito, por sua vez, que dá forma ao corpo biologicamente organizado já desde o ventre da mãe.
como se pode admitir a ideia de que este processo não se dê de forma absolutamente livre, atendendo à vontade, ao arbítrio do espírito? Simplesmente a fragilidade deste momento da vida embrionária, intrauterina, não suportaria o ódio, o rancor, que são sentimentos absolutamente destrutivos para o espírito e, consequentemente, para o seu corpo espiritual e, inexoravelmente, para o corpo biológico material que está vinculado molécula a molécula ao perispírito. Não dá para a gente admitir uma certa ideia assim. Inviabilizaria qualquer processo reencarnatório. É por isso que eu contesto este conceito de reencarnação compulsória. Eu já falei demais. Vamos ver algumas colocações dos nossos amigos aqui que participam desse estudo coletivo conosco, para que não fique um monólogo aqui, né? Nós temos aqui a participação do nosso amigo, da nossa amiga Patrícia Ferreira Gibim, que mora em Belo Horizonte. Ei, Patrícia, um dia eu perdi o avião lá em Confins. Essa é uma história engraçada. Eu fui fazer uma audiência, eu vivia aí na região de Belo Horizonte, eu advogava para um grupo multinacional que tinha empresas vinculadas aí na região de Betim. Então eu estava sempre aí na região de Belo Horizonte, né? Frequentei muito o bairro da Savassi ali. E um dia eu fiquei num restaurante que tinha no clube do Atlético Mineiro. Chamava a Petisqueira do Galo esse restaurante. E a comida era tão boa, era um fogão a lenha imenso, assim, de quilômetros a perder de vista, de tanta panela de comida boa mineira. E eu comi tanto, naquela época eu não era espírita ainda. E acabei tomando um táxi, depois perdi o avião lá em Confins. Eu gosto muito de Minas, estou devendo para minha esposa um retorno a Minas Gerais e pretendo fazer isso esse ano ainda. Então, seja bem-vinda, Patrícia, mais uma vez. Ela pondera o seguinte: a reencarnação proposta ou planejada é segundo o livre-arbítrio do espírito. A reencarnação compulsória é bastante diferente, é o oposto da reencarnação proposta, mas pois se dá sem a concordância prévia do espírito. Entendi corretamente, Paulo? É exatamente isso. Não há concordância do espírito segundo esse conceito de reencarnação compulsória. É por isso que eu não concordo. Ou ele concorda com as condições reencarnatórias de provas e expiações, quando ele tem o arbítrio, está no gozo do seu arbítrio livre, ou ele simplesmente não pode nem concordar ou deixar de concordar, porque ele não está em condições consciencionais adequadas. Ele está naquele estado que o Kardec chama de loucura espiritual. Ou seja, ele não está no pleno gozo das suas faculdades racionais, da sua consciência. E aí ele tem o seu arbítrio livre, a sua liberdade, substituída por um bom espírito, que é o seu espírito protetor, que faz essa escolha de provas e expiações, de condições reencarnatórias, de uma forma absolutamente amorosa, não como castigo, porque Deus não castiga ninguém. E os bons espíritos, como mandatários da vontade de Deus, também não podem castigar ninguém. É contra isso, essa ideia de castigo, de reencarnação compulsória como castigo, que eu não concordo, Patrícia. Você pegou bem a minha ideia, ou melhor, eu consegui expor a minha ideia. A Carla Morena diz o seguinte: oi, Paulo. Oi, Carla, tudo bem? Quando desencarnamos, lembramos das nossas encarnações anteriores? Sim, se nós desencarnamos em uma boa condição consciencional, espiritual, a gente se lembra sim. Se a gente desencarna em condições consciencionais prejudicadas, no caso de muita, aquilo que Kardec chama de um estado de loucura, suicídio, por exemplo, suicida, desencarna e se encontra do outro lado do mundo, da vida espiritual, da nossa vida no mundo espiritual, ele se encontra num estado de absoluta inconsciência do que fez, de loucura mesmo, como é o termo utilizado por Kardec.
Então, nesse caso, ele não vai se lembrar imediatamente das suas encarnações anteriores. Ele vai ficar mal se lembrando das condições da última encarnação. E assim todos os processos de alienação espiritual. Esse é o termo mais correto. Eu não gosto do termo loucura. Era um termo que era usado na época de Kardec, mas hoje eu chamaria de alienação espiritual, de inconsciência, num estado de consciência perturbada. E aí ele não vai se lembrar. Mas se ele desencarnar bem, num processo de doença, de desencarne natural, ele vai se lembrar sim. Principalmente aqueles momentos, aqueles fatos de outras existências que sejam para aferir, para a aferição da proficuidade da última encarnação. Se ele agiu bem na última encarnação, segundo as escolhas que ele tinha feito, das provas reencarnatórias e das expiações. Quando a gente está na escola aqui, o professor não corrige as nossas provas para aferir o nosso conhecimento. É assim que a gente faz quando regressa. Nós, com o nosso espírito protetor, pegamos lá a programação reencarnatória e avaliamos. Olha, você programou tal prova e você foi bem nessa prova. Você programou tal expiação, que era para suportar os efeitos de encarnações passadas, de ações passadas, de más ações passadas, e você ia desenvolver determinada doença ou suportar determinada necessidade especial, fisiológica, e você não suportou tão bem, com resignação, perante a vontade de Deus. Você desencarnou meio revoltado. Você não se suicidou por conta dessa condição prejudicial reencarnatória, mas você ficou revoltado, e exatamente era para você desenvolver um pouco mais de humildade essa doença, essa necessidade especial. E você não suportou tão bem. Não faliu, não reprovou de ano, mas você podia melhorar. Tá? É isso que a gente faz, para isso a gente lembra. Não faz sentido. Né? Todo aluno não tem direito a uma revisão da sua prova quando o professor corrige. A gente tem que ter consciência, a gente tem que participar desse processo. É por isso que eu não concordo com o conceito de reencarnação compulsória. E conseguimos entender o que nos aconteceu e os motivos pelos quais reencarnamos com determinadas pessoas em determinadas situações? Exato, Carla, é exatamente isso. Quando a gente volta, a gente vai entender porque a gente foi a ovelha negra da família onde a gente reencarnou. Entendeu? A gente vai entender esse processo todo, porque isso não é aleatório. Esse é um processo amoroso. A evolução é um processo amoroso, para que a gente tenha os próprios méritos. Foi Deus que criou isso. E Deus é misericórdia infinita e bondade divina. Sumo bem. Deus é o pai do conceito de sumo bem. Não existe nada acima do sumo bem. E Deus é misericórdia. Esse processo todo é fruto das leis de Deus. Então tem que ser um processo que resulta o amor, não a revolta. Você captou perfeito, Carla Morena, é isso mesmo. Consegui passar isso, né? Não que você tenha captado. Eu consegui passar, eu fui feliz na minha colocação, por isso que você entendeu. A Patrícia faz, porém, a reencarnação compulsória seria para o espírito materialista, que ignora o sentido espiritual da sua própria existência. Seria esse o sentido? Me esclareça, por favor. Eu não concordo com a reencarnação compulsória. Para mim, reencarnação compulsória não existe, Patrícia. Para o espírito materialista que desencarna, por exemplo, que se suicida e se encontra no processo de alienação consciencial total, a compulsoriedade seria mais fruto da assistência amorosa. Olha, ele não está em condições de escolher. Então, nós, amorosamente, os espíritos bondosos, com seu espírito protetor, seus espíritos familiares, programam uma reencarnação para ele, assistindo, substituindo a sua vontade, que ele não tem condições de exercer o seu arbítrio. Ele não tem condições de exercer
o arbítrio livre na programação reencarnatória. Aí entra a assistência dos espíritos, a substituição da sua liberdade, mas de forma absolutamente amorosa, não como castigo. É essa a minha contrariedade com esse conceito. Você entendeu bem também, Patrícia. Muito obrigado. César Rodrigues dos Santos. Um abraço, César. Prazer em vê-lo aqui. Nada é dado e sim conquistado. Perfeito, César. Essa é a lógica cristalina e justa da liberdade, da filosofia da liberdade que o Espiritismo esclareceu para nós. É isso mesmo, César. Muito obrigado por você participar aqui e nos estimular os estudos. Ana Cláudia Prado. Oi, Ana. Assunto complexo. Sem dúvida nenhuma, Ana. Penso que compulsória só quando não tem como decidir. Algo como os ovoides, por exemplo. Os ovoides são aquelas condições de alienação espiritual tamanha que o espírito perdeu até a forma perispiritual de um corpo humano. Isso quem fala é o espírito André Luiz, na obra Libertação, se não me engano, né, Ana? Esses casos para espíritos que estão em um loop. Você usa sempre a linguagem da informática, né? Agora que eu entendi a linguagem que você usa, e é muito apropriado. Espíritos que estão em um loop, ou seja, uma ideia fixa, e essa ideia fixa prejudica o seu estado de liberdade de consciência. E esse looping, essa ideia fixa deforma até nosso corpo. Quem faz isso conosco é o ódio, é o remorso, esse verme roedor, segundo o Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche fala, Friedrich Nietzsche. O remorso é esse verme roedor, e esse verme roedor nos corrói a própria consciência e faz a gente transformar o nosso perispírito até na licantropia, aquele fenômeno da licantropia, transformar o nosso perispírito até em corpo deformado, próximos de um corpo de animais. Existe esse fenômeno no mundo espiritual. É nesses casos que o espírito não está em condições de exercer o seu arbítrio livre que entra a assistência, a substituição amorosa do espírito protetor. Perfeito. Em alguma situação e não conseguem sair, sem falar dos que perderam a capacidade de pensar. É isso mesmo, Ana Cláudia. Muito obrigado. A Patrícia diz, desculpa se pergunto muito, mas quero aprender. O nosso programa, né, nós estamos aqui no programa de sábado, que começa todos os sábados às 15 horas, que se chama Filosofia do Espírito. Nas sextas-feiras, às 20 horas, nós temos um outro programa ao vivo também, aqui nessa mesma página, que é a Dialética do Espírito. Exatamente para mostrar como o Espírito, a metodologia de aprendizado espiritual é a dialética que o Sócrates inaugurou lá, que Jesus utilizava. A dialética era a metodologia utilizada por Jesus no seu processo de pedagogia espiritual. Então, nosso procedimento aqui, não é de pergunta, Patrícia, não tem que se desculpar nada por perguntar muito. É dialética, exatamente essa a nossa proposta, de perguntas e respostas. Eu respondo na medida que eu posso, que eu sei, da minha capacidade. E o Livro dos Espíritos e as obras de Kardec foram realizadas também, valendo-se da dialética, né? A reencarnação livre é dada somente aos espíritos de grau muito elevado, então? Não. Nós reencarnamos livremente. Nós pedimos, eu digo nós, assim, que estamos aqui em condições de racionalidade, de exercício livre das nossas faculdades intelectivas. Nós escolhemos, e muitos espíritos que reencarnam também em condições de necessidades especiais, intelectuais, cerebrais, também pedem essas condições, muitos dos quais para ajudarem os próprios pais. Não são só espíritos em condições de inconsciência, né, espiritual, que são impulsionados amorosamente para reencarnar com necessidades mentais espirituais. Não. Muitos espíritos elevados escolhem livremente essa condição de necessidade espiritual, de necessidade reencarnatória, de necessidade cerebral,
para ajudar os pais. Então não dá para a gente apontar o dedo para ninguém e falar, porque tem uma necessidade mental, espiritual, eu não gosto desse termo mental, tem uma necessidade cerebral especial, porque é um espírito muito necessitado, é um espírito muito falido. Não, absolutamente não. Porque tem espíritos elevadíssimos que escolhem essas condições especiais reencarnatórias para ajudar os pais, por amor. Então não são, Patrícia, só espíritos muito elevados que escolhem as suas condições. Nós escolhemos as nossas condições existenciais. Aqui ninguém pode reclamar da sua vida. Ninguém. Porque foi livremente escolhido. Entenderam a diferença entre um conceito de reencarnação compulsória, que para mim não existe, para um conceito de reencarnação assistida? Tudo o que a gente passa aqui, nesta encarnação, foi livremente escolhido por nós. Ou assistido por alguém que nós já conquistamos o amor dele para conosco. Então é tudo mérito nosso aqui. O César faz a seguinte colocação. Que belo este conceito de consciência. Este é um conceito espírita, César, mas que também é um conceito do budismo. Conceito do hinduísmo. Por isso que no budismo tibetano e no hinduísmo não tem o conceito de espírito. Né? O conceito de espírito foram os espíritos que nos ensinaram, através de Kardec, a chamar essa inteligência, autoconsciência, ele falou, pode chamar de espíritos. É por isso que é a doutrina dos espíritos. Porque o budismo e o hinduísmo se referem a este ser, que nós chamamos espíritos, eles chamam de consciência. Uma consciência extracorpórea. Existe todo esse fenômeno no budismo tibetano e no hinduísmo, né, que é objeto dos nossos estudos também. Eu estudo particularmente isso. É maravilhoso esse conceito de consciência. Agora, o estado de consciência pode ser um estado de consciência elevado, que é um estado espiritual elevado, ou pode ser um estado de consciência rebaixado, que é um estado espiritual de um espírito que está em sofrimento. Isso é um estado de consciência rebaixado, reduzido, assim como pode ser elevado. Assim como nós encarnados podemos entrar num transe mediúnico, que é um estado de consciência alterado, e não significa que seja uma coisa boa. Porque as drogas também, o álcool, nos levam a um estado de consciência alterado, mas isso não é bom. Assim como espíritos perdidos, espíritos pouco evoluídos ao nosso lado, que pululam ao nosso redor, como uma nuvem de testemunhas, como diz São Paulo lá na carta aos Hebreus, isso pode nos provocar um estado de consciência alterado. Os bons espíritos ao nosso lado nos provocam um estado de consciência elevado. Alterado para elevado. Os espíritos sofridos ao nosso lado nos levam para um estado de consciência alterado, rebaixado. Né? É lindo esse estado de consciência, é isso mesmo. A Shirley Vasconcelos. Meus animais são muito inteligentes. Os meus também, Shirley. Muito obrigado por você estar aqui. Eu tinha 2 vira-latas que eu peguei numa ninhada na rua e eu tive que botar cadeado no portão, porque todos os trincos sem o cadeado que eu pus, eles aprendiam a abrir com o focinho. Os animais são muito inteligentes, só que o animal não tem consciência. Essa é a diferença. Os animais ainda não têm consciência de si. Os animais vão chegar, como nós chegamos, nesse estágio evolutivo. Por isso que o budismo diz todos os animais são dignos de respeito e consideração humana, porque eles são inteligências que estão evoluindo como nós também passamos já por aquele estado de instinto. E desenvolvemos pelo nosso próprio esforço esse estado de consciência de si. Por isso que nós somos espíritos, temos consciência enquanto os animais têm só instinto. Eles são inteligências, mas não são espíritos. Eles têm uma alma instintiva, enquanto encarnados, enquanto nós temos uma alma consciente, uma alma espiritual. Essa é a única diferença.
A Josi Rosa fala o seguinte: quando um espírito encarnado bebê, é algum espírito desencarnado que acompanha? Há algum espírito desencarnado que acompanha essa pessoa? Sim. Todo espírito encarnado, desde o processo preparatório da reencarnação, conta com a tutoria, o auxílio, a proteção daquilo que os nossos irmãos católicos chamam anjos de guarda. Todas as tradições religiosas ensinam essa realidade do anjo da guarda. É o que o Espiritismo chama de espírito protetor. E esse anjo da guarda, esse espírito protetor, participa diretamente nos orientando no processo reencarnatório. E nos acompanha desde a fecundação, desde a gestação, o nascimento, até o nosso desencarne. É maravilhosa essa doutrina dos anjos protetores, dos anjos da guarda, dos espíritos que nos amam. É maravilhoso isso. E a gente usa muito pouco. No Livro dos Espíritos, na pergunta 485, o Espírito São Luís e o Espírito Santo Agostinho juntos dão uma comunicação, falam assim: vocês têm anjos da guarda? Usem-nos, não se constranjam de nos incomodar com as suas perguntas, com as suas orações. Utilizem, tendes guias. Usa esse recurso que Deus coloca à disposição de toda criatura humana. E a gente não usa. A gente fica aqui consultando mais o horóscopo, fica consultando mais a internet, o Google, do que os nossos espíritos protetores. Eles estão esperando e falando: não tenha constrangimento de nos acessar com as suas perguntas. A gente está aqui para isso. Mas a gente não utiliza. Muito obrigado, Josi Rosa, por essa sua pergunta. Todo bebê tem o seu anjo da guarda. E eles vêm até os 7 anos, quando o cérebro, na primeira infância, quando o cérebro não está plenamente formado ainda, as crianças veem os anjos da guarda. A gente acha que é imaginação infantil, né? E acompanha-nos. Quando a gente desencarna, no pé do nosso leito de desencarne está o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, para nos receber, nos confortar, nos esclarecer, levar-nos para os ambientes mais apropriados para a nossa recuperação da memória, porque o espírito vai recuperando a sua memória paulatinamente. Por isso que é importante a gente manter esse contato com eles. O César Rodrigues: interessante, quando não temos condições de escolher de forma clara e ideal para a nossa melhora evolutiva, é preciso que estejamos sob a tutela de espíritos mais evoluídos. É assim. Não é assim aqui no mundo encarnado? A gente não tem os pais. Quem não tem os pais tem os tutores, os curadores. É assim. Não tem um tio, um avô, uma avó, um irmão, um amigo, uma pessoa bondosa, um espírito encarnado bondoso que nos recolhe das agruras da vida e nos orienta. Por que no mundo espiritual seria distinto? Isto é a lei de Deus, César. A lei de Deus é perfeita, é divina. Por isso que é sublime. A Ana Cláudia faz uma dedução. A beleza é prova? Os espíritos, Ana Cláudia, dizem que das provas mais duras que o espírito enfrenta na encarnação, na reencarnação, das provas mais difíceis, as duas, é a fortuna e a beleza. Viu que eu sou esperto? Eu fiz questão de não escolher nenhuma das duas, nem a beleza e nem a fortuna, porque eu nasci miserável, em condições econômicas e bem desprovido de beleza física. Porque os espíritos dizem, a beleza e a fortuna são duas provas muito difíceis, que podem nos levar facilmente à queda. Não é determinante, porque tem espíritos que escolheram a fortuna para desenvolverem, trabalharem com o sistema econômico e propiciar condições de emprego para os outros. E não falem espiritualmente, porque não fazem mau uso da fortuna. Ou seja, não são apegados à sua fortuna. É aquilo que o budismo fala. O Buda fala que
Toda a causa do sofrimento no mundo é o apego. Então eu posso ser bonito fisicamente, belo, ter uma constituição fisiológica bela, né? E não ser apegado ao meu corpo. Está cheio de exemplos assim, de pessoas muito bonitas fisicamente e que dão muito pouco valor a isso. São pessoas que são evoluídas espiritualmente. Mas é uma prova dura, dizem os espíritos. São das duas provas mais difíceis, a beleza e a fortuna. A Shirley Vasconcelos. Um abraço, Shirley. Queria saber como faço para afastar energias negativas. Assim? Na lata? Kardec diz, para afastar um espírito sofredor, que provoca isso que você chama de energias negativas, porque o campo perispiritual dele é doentio, traz um bom espírito, um espírito feliz. Ponto. Na lata. Para afastar um espírito sofredor, que provoca mal-estar em nós, traz um bom espírito. Onde tem um bom espírito, não tem um espírito equivocado. Todos os dias faço orações, sempre pensamentos positivos, mas tem dias que me sinto fraca, sem vontade para nada, nem para trabalhar. O mundo hoje está manifestando isso que se chama patologicamente de síndrome de transtornos depressivos, Shirley. Você não está sozinha. Eu oro e oro muito. Uma noite me deitei e fiz oração para o meu anjo da guarda. Subiu o texto aqui, entrou mais uma mensagem. Uma noite deitei e fiz oração para o meu anjo da guarda vir falar comigo. De repente meu corpo adormeceu e nem a boca abria. Então ouvi uma voz masculina, paz do Senhor, e respondi mentalmente, paz do Senhor, meu anjo. E adormeci. Foi passando, pensei que ele iria conversar. Você já sabe a chave para afastar, entre aspas, energia negativa. Orando. É assim que a gente traz um bom espírito. Um espírito protetor é um bom espírito. Porque um cego não pode guiar outro, de Jesus. Então, o espírito protetor, nosso anjo da guarda, é um bom espírito. Onde está o nosso espírito protetor, não tem um espírito sofredor. Acontece que às vezes nossa oração não é tão eficiente. Por que não é tão eficiente? Porque a gente se dedica muito mais no dia a dia, na encarnação. O próprio Espírito São Paulo, o próprio apóstolo Paulo dizia o seguinte, por que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? São Paulo. No final da sua vida ele já aprendeu a fazer o bem que ele queria e não fazer mais o mal que ele não queria. Mas ele passou 30 anos se dedicando, combatendo o bom combate, como ele dizia. Combateu o homem velho nele, aquele homem vicioso moralmente, egoísta, orgulhoso, vaidoso. E aí ele conseguiu realizar isso. Aí ele dizia, no final da sua encarnação, agora já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Viver em consciência de Cristo. Esse é o nosso desafio aqui. Porque quando a gente dedicar todo o nosso sentimento, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos ao Cristo Jesus, só vai ter espírito bom ao nosso lado. Mas essa é uma condição que a gente ainda tem muita dificuldade, porque nós somos espíritos imperfeitos vivendo no mundo. O que vai determinar essa nossa condição consciencial com Cristo é o esforço que a gente faz. É isso que os espíritos protetores veem, os bons espíritos veem. O sincero esforço que a gente faz para se modificar. E é isso que você está fazendo, é isso que você está demonstrando aqui. Muito obrigado, Sheila. O Jorge Chevran faz uma outra colocação. Professor, baseado nos seus esclarecimentos dessa tarde, gostaria de recomendar que assistam ao filme A Vida Continua. Perfeito, perfeita recomendação. Muito obrigado, Jorge, pela referência. Fala sobre a lei de causa e efeito. Inclusive o filme fala sobre porque temos que reencarnar. É isso mesmo. É um ótimo filme. Esse filme feito em cima de uma obra do Chico Xavier, psicografada junto do espírito André Luiz, e A Vida Continua. Perfeito. Muito obrigado, Jorge. William Carvalho. Tá bom, William? Como é bom te ouvir. Como é bom estar aqui refletindo, né, para mim mesmo, e podendo expor para vocês e receber o retorno, receber as contestações. É muito importante, viu, gente? Não concordem só comigo, não. É assim que a gente avança.
Tá? Quando eu contrariar uma ideia que vocês tenham, por favor, exponha. É assim que a gente avança no conhecimento. Hoje mesmo estava lembrado das suas aulas. Um abraço, William. Mark Christopher. Paulo, será que os animais têm anjo de guarda? Os animais têm anjo de guarda, mas que não os acompanham nas reencarnações dos animais, Mark. Porque o animal ainda age por instinto. E como diz o próprio Kardec, o instinto é muito eficiente. Dificilmente o instinto no animal, ele erra. Imaginem nós temos ainda muito o impulso do instinto, que é para a preservação da espécie, para a perpetuação da espécie. Então, o que age em nós como instinto, fruto do instinto, que nós fazemos parte da evolução no reino animal, né? Nosso corpo pertence ao reino animal. Então o instinto ainda age muito em nós. Isso é fruto da evolução das espécies, teoria da evolução das espécies, lá do nosso querido irmão Charles Darwin, né? Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, o Espiritismo antecipou, revelou a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, que foi publicada em 1859. Charles Darwin publicou a teoria da evolução das espécies em 1859. E Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que fala da teoria da evolução das espécies, em 1857, 2 anos antes. Pouca gente fala isso. Então, meu irmão, como que era o nome do nosso irmão, que é a primeira vez que aparece aqui? Meu Deus, perdi. É um nome estrangeiro, Mark. Os animais têm um espírito ou um grupo de espíritos que cuidam de cada espécie animal. Tem uma legião, uma falange de espíritos bondosos que cuidam da reencarnação em cada espécie animal. Exatamente para utilizar a evolução de cada espécie para que a inteligência animal vai evoluindo de acordo com ela vai passando em cada espécie mais evoluída. Dizem os biólogos, eu não conheço, né, com precisão, mas dizem que os elefantes, os animais, os golfinhos, assim como os cachorros, já mais próximos do homem, o cachorro é um animal que mais está próximo da evolução da inteligência humana e aprende, né, foi domesticado exatamente para que esse contato com os seres humanos impulsione cada vez mais a evolução da inteligência, do instinto do cachorro. Então, tem grupos, falanges de espíritos bondosos que cuidam da reencarnação dos animais e vão determinando, aí sim, compulsoriamente, a inteligência instintiva do animal para cada espécie de acordo com a evolução da sua própria inteligência. Não tem nada na natureza. A evolução não dá saltos, como dizem os filósofos, exatamente por isso. Por isso é que é um equívoco do hinduísmo, né, a metempsicose, que é aquela ideia de que um espírito que já adquiriu arbítrio livre e encarnou num corpo humano, seja compelido obrigatoriamente por castigo. Isso é metempsicose, a reencarnar num corpo do animal. O espírito Erasto, no livro dos médiuns, explica como este retorno, essa regressão, né, esse atraso compulsório por castigo, que é a metempsicose, de um espírito que já deu vida para um corpo, reencarnar num corpo de um animal, isso não existe. Porque a física quântica, a matéria, diz o espírito Erasto, isso em 1860, quando foi publicado o Livro dos Médiuns, em 59, quando foi publicado, se não me engano, Kardec publicou primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. O espírito Erasto, lá numa comunicação, me perguntaram se os animais podem dar uma comunicação mediúnica. O espírito Erasto lá já fala, vocês não entenderam. Existe uma lei da física que determina a ligação dos corpos perispirituais do espírito comunicante com o perispírito do médium. É uma lei da física, vocês não entenderam essa lei, que hoje a física quântica já nos permite compreender.
Quem conserva o corpo perispiritual é a consciência. Esse conceito de consciência é fundamental para a gente entender esse processo reencarnatório e para refutar a metempsicose, que é essa ideia equivocada de que um espírito que já deu vida a um corpo humano possa reencarnar num corpo de animal. Não dá. O perispírito, porque o animal também tem perispírito, é o corpo espiritual. O perispírito do animal não suporta a evolução da consciência humana. É impossível essa ligação. Por pior, por mais equivocado que seja o espírito, por mais malvado, como falam os hinduístas, um homem que é muito malvado, como castigo, pode reencarnar como um lobo. Não, por mais malvado, por mais equivocado que seja um espírito, ele já superou essa fase da irracionalidade. Portanto, seu corpo espiritual é incompatível com o corpo perispiritual de um animal. Então, os animais têm sim, Mark, como você pergunta, espíritos protetores, anjos de guarda, mas não individuais, como nós temos, mas coletivamente. Tá? César faz, professor, eu nasci também num ambiente muito simples, graças a Deus, César, como eu, ao qual sou muito grato. Eu agradeço, falei ontem, agradeço o sacrifício que meus pais fizeram, porque eles escolheram essa condição existencial reencarnatória muito simples para favorecer a mim e os meus irmãos. E a eles, evidentemente, também. Isso é importante para a gente desenvolver aqui, para a gente baixar a nossa bola, A humildade, é muito difícil da gente desenvolver a humildade. E é muito difícil a gente suportar condições existenciais muito humildes sem se revoltar. É para isso que a gente pediu e recebeu. Pedi e obtereis, diz Jesus. Quanto à beleza física, não tenho a menor dúvida. Se fosse o contrário, teria feito muitas coisas erradas. 2, César. A Thalia Rodrigues diz o seguinte: cada vez me interesso mais pelo Espiritismo. Eu também. Eu digo para você, Thalia, me encanta a cada leitura que faço. A mim também. Eu fui salvo pelo Espiritismo. É só por isso que eu estou aqui. O Espiritismo me salvou essa existência. Eu conheço filosofia das religiões, eu conheço várias religiões. Eu gosto do estudo das religiões. E eu escolhi ser espírita depois de católico, depois de ter passado pela filosofia, pela doutrina da Umbanda. Eu fui médium na Umbanda, toquei e cantei na missa, graças aos meus pais, graças a Deus tive a formação cristã, católica, que isso me deu a base, o Evangelho de Jesus. E é tudo isso que eu faço, é para a divulgação do Evangelho de Jesus, do sentimento, não o Evangelho como letra, porque a letra mata, é o espírito do Evangelho que dá vida plena ao espírito. Eu agradeço aos meus pais a formação católica que eu tive. Eu agradeço a minha irmã que no momento em que eu estava morto em espírito nesta vida, me levou para a Umbanda e lá eu revivi, porque lá eu descobri a beleza a sublimidade da lei da reencarnação. E eu sou espírita hoje porque o Espiritismo me esclareceu plenamente. E eu precisava mais do estudo sobre a reencarnação do que o trabalho na Umbanda, que faz um trabalho cristão inquestionável. Mas eu precisava de conhecer melhor a doutrina da reencarnação, a filosofia da reencarnação. Então eu agradeço muito. O Espiritismo salvou também essa minha existência, porque eu entendo hoje o porquê da dor que eu enfrentei, das dores que eu enfrento nessa vida. O Espiritismo não me poupa de dores. Isso faz parte de uma encarnação no mundo de provas e expiações. Mas eu não fico mais no chão, como eu ficava antes, que eu não tinha a explicação da causa das minhas dores, que é a mola propulsora da minha evolução espiritual. Hoje eu me levanto mais rápido. Eu continuo caindo. Sou um espírito falível, estou no mundo. E não sou perfeito, muito longe disso. Mas eu me levanto muito mais rápido. Por isso que eu entendo hoje que o Espiritismo é, de fato, o Consolador prometido. Porque ele me mostrou que Jesus não só
sabia da reencarnação, mas falava para um povo que sabia da reencarnação. E só através do princípio da reencarnação que Jesus ganhou, né, em mim a grandiosidade, a luz do mundo que Ele é para mim hoje. Foi por causa do Espiritismo. Eu agradeço, Thalia, seu depoimento aqui. A Berenice Torres faz a seguinte colocação: por que meu filho maltrata o pai, mãe, a mulher dele, as pessoas que o tratam bem? Essa é uma questão, de Berenice, das mais duras da gente enfrentar na reencarnação. Por que que um filho é ingrato? Tem uma comunicação, eu utilizei ontem na aula de ontem, do Espírito Santo Agostinho no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Anota aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai pai e mãe, tem uma comunicação do Espírito Santo Agostinho que se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Ali, Berenice, Santo Agostinho explica o seguinte: quando o espírito volta para o mundo espiritual, ele carrega, nesse seu retorno, os seus afetos ou os seus desafetos espirituais. Os seus amores ou as suas paixões odiosas. Os seus vícios espirituais ou a virtude que ele já conseguiu realizar aqui enquanto encarnado. Nós carregamos isso para o mundo espiritual. E lá, no mundo espiritual, a gente toma consciência, analisa, revisa a nossa prova, as nossas expiações, as nossas experiências, reencarnatórias. E aí a gente olha para aqueles com os quais a gente se relacionou na última encarnação. E aí a gente sente amor ou ódio. Voltaram esses espíritos para o mundo espiritual, que a gente amou ou odiou, esses sentimentos potencializam ainda mais. E lá, no mundo espiritual, quando a gente começa a tomar consciência do nosso estado espiritual, como efeito dos nossos sentimentos que nós conservamos nas últimas encarnações, a gente cai em si, a gente toma uma consciência mais elevada espiritualmente e já começa a falar assim: bom, eu preciso aprender a cumprir a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, conforme a gente vai tomando consciência deste dever, esse é o dever, a gente começa a orar a Deus e aos nossos bons anjos de guarda, aos nossos espíritos protetores, para que nos deem forças para a gente superar esses sentimentos rebaixados que a gente conserva em relação a determinados espíritos. E aí começa toda a beleza da vida criada por Deus e da lei do progresso. Porque aí esses espíritos retornam para reencarnações. Ou nós retornamos antes desses espíritos. Pedimos e obteremos condições reencarnatórias. Aí a gente reencarna com o compromisso de aprender a amar aqueles ex-inimigos. E qual a melhor forma de aprender a amar um ex-inimigo, que a gente já está tentando se reconciliar? Qual a melhor maneira do que trazendo com eles como nossos filhos, como nossos netos, melhor ainda como filhos? E aí a gente traz esses espíritos que também estão já tentando se reconciliar conosco. Esses espíritos ficam num processo de preparação reencarnatória também, orando e pedindo a Deus, porque a consciência começa a apertar, e a dor da consciência provoca remorso em nós. E aí a dor do remorso a gente não aguenta, milênios desencarnados.
Eu trabalho hoje com a recuperação de espíritos, como médium, que se encontram há 300, 400, 500 anos, remoendo erros do passado e sem coragem de reencarnarem. Eu sei o quanto é dolorido para um espírito. Tem que fazer gelo o coração, pedra o sentimento para poder suportar o remorso. Mas ninguém aguenta isso indefinidamente. A consciência que tem a lei de Deus gravada em si, nos aperta a moleira, como diziam os meus avós. E aí a gente pede. E aí esses espíritos ex-inimigos que já estão tentando se reconciliar, se reaproximam. Os pais, os candidatos a pais, se reaproximam no momento do desprendimento durante o sono e retomam aqueles entendimentos quando estavam ambos desencarnados. E falam, então vem como meu filho. E aí, se persistem nas boas resoluções estabelecidas antes da encarnação, porque tem gente que amaldiçoa, né? Que diz, pô, eu podia me lembrar das encarnações passadas, quem eu fui, o que eu fiz, assim como também os meus familiares. Vocês já imaginaram se dois ex-inimigos do passado que estão tentando se reconciliar, se lembrassem das recíprocas ofensas que provocaram quando estavam encarnados? Se essa tentativa de reconciliação reencarnatória ia para frente? Não ia. Por isso que é dever dos pais aqui orientar os filhos para uma filosofia, para uma religião que seja de amor. Exatamente para desde pequenininho ir ensinando os filhos a bênção que é o amor. E aí, nesse sentido, é obrigação dos pais orientar. Porque quando os pais não fazem isso, não orientam os filhos para uma doutrina, para uma filosofia, para uma religião de amor, quando, na idade adulta, acontece isso. O filho, que é um ex-adversário reencarnado, se perde no mundo dos valores mundanos, aquele sentimento que é uma tentativa de reconciliação, ele começa a enfraquecer. Porque não foi fomentado por uma educação ética, moral mais adequada, religiosa mais adequada. E é por isso que tem esses conflitos familiares. Então, Berenice, leia essa comunicação de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque ali Santo Agostinho resume a doutrina moral do Espiritismo inteirinha e explica isso. Esses casos de filhos ingratos, de pais ingratos, né? Essas relações familiares conturbadas que a gente está vendo tanto hoje. E a solução para isso se encontra ali. Todas as soluções, as melhores soluções, se encontram ali, Berenice. Você vai encontrar o esclarecimento e o conforto para esses casos aqui. Tá? Muito obrigado pelo seu testemunho aqui, Berenice. A Cleusa Ascencio. Abraço, Cleusa, esteve conosco ontem, né? Também foi salva pelo Espiritismo, muitas respostas às quais foram elucidadas. Obrigado por seu testemunho, Cleusa. A Dora. Ô Dora, um abraço. Estava falando para a Dil que nós pretendemos ir ainda aí para a sua região tão bonita que ela não conhece. Né? Vamos ver se a gente se encontra de novo. Mas antes disso a gente vai se rever. Creio que temos nos avaliar também, porque temos todas as nossas culpas. Temos sim, Dora, esse é um dever. Esse é o dever de todo espírito encarnado que quer melhorar e ter paz nessa vida. Ficar avaliando as suas condições espirituais. E onde está errado, segundo o profeta que escolheu seguir, no dia seguinte procura não errar mais. É isso. Mas sem ficar se martirizando. Porque Jesus mesmo falou, o Pai não quer a morte do pecador. Isso que é errar. Não quer que fica se martirizando, né, se flagelando. Mas sim a misericórdia. Levanta, toma a tua cruz e segue-me, diz Jesus. A avaliação, o autoconhecimento é fundamental para isso, para a gente parar de sofrer. E esse retorno, se esse retorno for rápido, quebra-se esse compromisso. Perfeita avaliação, Dora. Exato, é exatamente isso. Por isso que
nós devemos evitar o máximo, com todas as nossas forças, o suicídio. Porque o suicídio interrompe esse processo de reconciliação conosco mesmos e com os nossos ex-adversários, que nos vão dar paz existencial. Perfeito? Muito obrigado, Dora, por essa lembrança. Por isso que tem que ter a virtude da resignação, da humildade e da resignação. Tentar mudar aquela dor, aquele sofrimento que está em nossas condições, mudarmos e nos resignarmos perante aquela dor que prepondera a vontade do Pai, que é para o nosso aprendizado. Muito obrigado, Dorinha. A Cleusa Ascencio, aprender a amar, nosso maior desafio. Perfeito. Esse é o nosso dever, enquanto cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas quem não consegue se conhecer, não pode se amar. Quem não consegue se amar, não pode amar ao próximo e tampouco a Deus. Perfeita a sua análise, Cleusa. A Dora coloca: os compromissos com os nossos filhos são maiores do que nós pensamos. Esta dissertação de Santo Agostinho mostra exatamente isso. A ingratidão dos filhos. Quando a gente não cumpre o nosso dever, assumidos antes como pais, a gente já começa a sofrer aqui. Mas quando a gente fez tudo o que a gente podia, diz Santo Agostinho nessa comunicação, tudo que a gente podia para educar bem os filhos, e ainda assim sofremos ingratidão, esta ingratidão que a gente sofre da parte dos filhos já é um começo de melhoria espiritual, de expiação, quando a gente aceita sem se revoltar, sem revolta contra a vontade de Deus, já é o começo da nossa recuperação espiritual, da nossa redenção já no mundo. Quando a gente aceita isso, que a gente não pode mudar, com resignação. Muito obrigado, Dora. A Cleusa. Essa foi minha dificuldade nessa existência. Um total desamor pelo lado materno, mas como estudamos para tudo, tem causa. É exatamente isso, quando Santo Agostinho fala para a gente. Resigne-se ante a vontade do Pai. Se este filho você deu educação perfeita, moral, e ainda assim não obteve gratidão da parte dele, só ingratidão e sofrimento e dor, resigne-se. Você já sustenta a bandeira do seu filho. Pode ser que essa seja a condição dele, mas ele não está perdido. Se ele não conseguir se resolver melhorar espiritualmente nessa encarnação, ele vai levar esse ensinamento, porque o ensinamento moral e espiritual não se perde. Vai chegar uma hora, se não nessa encarnação, mas no retorno, que os nossos filhos vão falar assim: poxa vida, se eu tivesse ouvido meu pai, me dá mais uma chance. Lembra do filho pródigo? A passagem do filho pródigo ensinada por Jesus, a parábola do filho pródigo, é uma das mais belas, exatamente por isso. Mas não é uma recuperação, um arrependimento do filho pródigo, pode não vir nessa própria existência. Mas a vida é infinita, e é exatamente a lição, essa é a lição que a gente tem que carregar. Todas as nossas dificuldades a gente tem que enfrentar com esse estandarte da vida infinita elevado à nossa frente. Foi isso que Jesus veio nos mostrar. Calma, gente. Calma. Perdoai os pais. Eles não sabem o que fazem. Perdoai porque tendes necessidade de perdão. Essa é a chave para a gente recuperar a nossos sentimentos e aos sentimentos desarmonizados com relação àqueles que ainda a gente chama de adversários espirituais. O perdão. Perdão é a cura para todas as nossas mazelas espirituais. Porque sem perdão nós não desenvolvemos, não alcançamos o amor. E essa é a beleza da nossa existência, essa é a nossa gratidão. Eu me despeço de vocês agradecendo de coração, mais uma vez, a participação de todos. E esperando na sexta-feira que vem. E Dora, vamos ver se a gente consegue se organizar para estarmos juntos na sexta-feira que vem, trabalharmos o conceito de aborto, as consequências espirituais do aborto. Vamos ver se a gente consegue desenvolver esse tema na semana que vem, que muita gente ontem solicitou
um aprofundamento nesse tema tão pungente, tão candente e tão necessário para nós na contemporaneidade. Aproveitar que a nossa comunidade está investigando, debatendo esse tema, ver se a gente consegue desenvolver um pouco de uma forma dialética, como é o objetivo dos nossos estudos, uma forma em diálogos, mas sobretudo colocando a promessa de Jesus estar onde dois ou mais se reúnem em seu nome, colocando na base do nosso debate o sentimento amoroso que Jesus já exemplificou para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.